Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de agradecer a Deus pela palavra liberada no domingo, através da vida do pastor Rodrigo. Palavra essa que veio fazer com que o seu povo despertasse e saísse da zona do conforto. Portanto, estou eu aqui para trazer uma palavra para a igreja. Amém? Então eu convido a igreja a estar abrindo no livro de Êxodo, capítulo 21, no versículo 5, para iniciarmos a leitura, que diz assim: Se porém o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, e não quero ser livre, e o seu senhor então o levará perante juízes, e terá que levá-lo até a porta, e na batente da porta furar a sua orelha, e assim ele será seu escravo por toda a vida. Bom, é do conhecimento de todos que Deus deu a Moisés leis. Leis estas que foi sobre várias situações no qual o povo poderia estar passando. E uma dessas leis foi sobre servos e escravos e seus senhores. Essa lei dizia que nenhum hebreu deveria ser escravo de um outro hebreu. Contudo, se um determinado hebreu tivesse alguma dívida com um outro hebreu e ele não tivesse condições de pagar essa dívida, aí então ele seria servo deste hebreu, escravo deste outro hebreu. É assim que ele pagaria a dívida dele, servindo. Mas como eu falei na lei, Deus não queria que nenhum hebreu se tornasse escravo eternamente de um outro hebreu. Então ele determinou um tempo para se pagar essa dívida. E este tempo foi de 6 anos. Então, por 6 anos, esse escravo devedor deveria trabalhar como servo fiel a este outro hebreu durante 6 anos. E no 7º ano, o seu senhor, então, iria liberá-lo da escravidão. Iria dar uma carta de alforria para ele. Ele estaria livre, a dívida dele estaria quitada. A lei também, ela mostra um outro quadro. O quadro quando o escravo, por gostar do seu senhor, por amar o seu senhor, ele opta em continuar servindo o seu senhor. E conforme nós fizemos a leitura aqui, se esse escravo, ele optasse a continuar servindo o seu senhor, a não se apartar do seu senhor após os 6 anos que ele já serviu, então esse senhor deveria pegar este escravo, levar perante os juízes da época e com um instrumento que na época eles usavam para furar couro de animal mesmo, para fazer roupa, sapato, ele iria pegar esse instrumento e levaria perante os juízes, levaria esse escravo à porta e na batente da porta ele iria furar a orelha desse escravo. E não era furinho assim não, era um furo grande. Este sinal serviria como testificação que este escravo optou em permanecer servindo ao seu senhor para a vida toda, mas por opção. Então, por 6 anos, esse escravo cumpriu a lei servindo ao seu senhor. A partir do 7º agora, ele iria cumprir a lei do amor, que por opção ele iria permanecer servindo ao seu senhor.
Assim como o povo hebreu, nós também não fomos criados para sermos escravos. Contudo, pelos nossos desejos carnais, concupiscências da carne, nós optamos em usufruir da moeda do pecado. E ao usufruirmos desta moeda, nos tornamos devedores. E nos tornamos devedores do Senhor do pecado. Mas Cristo, pela lei da graça, ele veio para pagar as nossas dívidas. E pagou. Cristo pagou a nossa dívida, pagou a minha dívida, pagou a sua dívida e pagou a dívida de toda a humanidade. Cristo pagou a nossa dívida. Então hoje nós somos livres. E somos livres, irmãos, de qualquer condenação. Porque Cristo pagou a nossa dívida. Nós não somos mais escravos do pecado. Não somos. Se temos alguma área da nossa vida que ainda nos domina, se a carne ainda nos domina, que a gente possa olhar para essa área das nossas vidas e dizer: eu não sou mais escravo seu. Eu não sou. A dívida já foi paga. Eu sou livre. Você é livre. Você é livre. E não deixa o reino das trevas implantar na sua mente que você não é livre. Você é livre. Se você, por opção, chegou até Cristo e por opção você falou: Senhor, fura minha orelha, porque eu quero te servir a vida inteira. Você é livre. Nós somos livres. Não há mais condenação. Olha só o que está escrito em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na onde? Pregando-a na cruz. E ele a removeu, pregando-a na cruz. Ele cancelou a escrita da sua dívida, da nossa dívida. Ele cancelou. Cristo pagou. Outrora éramos escravos, porque éramos devedores, usufruímos dos prazeres do pecado e nos tornamos devedores ao reino das trevas. Hoje, ao recebermos Cristo, ao termos Cristo, estarmos debaixo do senhorio de Cristo, essa dívida já foi paga. E que nenhuma condenação venha paralisar o povo de Deus de viver o sobrenatural de Deus. Que nenhuma condenação mais venha paralisar o povo de Deus de viver os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Porque a dívida ela já foi paga. Agora vamos entender a simbologia um pouco dessa história que nós lemos? Um escravo e seu senhor. Um escravo querendo continuar servindo ao seu senhor por opção, por amor. O seu senhor pega o escravo e leva perante testemunhas. E nenhuma batente é furada a orelha dele. É levado à porta. A porta é Cristo. A batente daquela época não era de ferro como é de hoje. Não era de alumínio como é de hoje. A batente da porta era de madeira. A batente da porta
era de madeira. Cristo é a porta. A cruz de Cristo era de madeira. Ele foi pregado numa cruz. E a dívida nossa foi pregada junto. Gostaria de mostrar uma imagem. E essa imagem, ela não parece uma porta? Essa imagem é uma letra, ou melhor, é uma palavra em hebraico. E essa palavra, ela significa Deus. Cristo é a porta. A batente, a cruz. Eu sou servo. Por opção. A minha dívida foi cravada na cruz. E eu quero servir ao Senhor por toda a minha vida, por opção. Que sejamos servos de orelhas furadas, por opção. Deus abençoe a igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, que espero que todos estejam bem. O pastor já está aqui recuperado. Estamos aqui mais uma terça-feira, mas para poder trazer o estudo da palavra de Deus ao seu coração, Quero aqui de antemão já agradecer a todos que participaram do evento que nós tivemos aqui no sábado. Foi maravilhoso a organização, a maneira que foi conduzida, a participação das pessoas, tudo resultou, um grande resultado do trabalho. Então isso é a igreja trabalhando, amado. E o nome do Senhor ele vai sendo glorificado. Pessoas têm nos procurado para saber sobre a questão do trabalho, mas tudo isso é resultado de toda a igreja estar trabalhando. Então todos estão aí de parabéns, E hoje nós estamos aqui nessa terça-feira maravilhosa, um pouquinho mais frio, mas para poder trazer para vocês os estudos da palavra de Deus. Então hoje nós vamos na lição número 2, nós vamos falar sobre um reino dividido. O reino de Israel, Foi após a morte de Salomão, o reino ele acabou sofrendo aí uma separação. E quando Jesus, amado, ele diz no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando Jesus ele diz que um reino dividido ele não consegue subsistir, é algo muito interessante, porque isso se aplica, amado? Essa questão de divisão, ela se aplica em todo o nosso contexto de vida. Uma família dividida é muito difícil ela subsistir, Uma igreja dividida também não vai ter problema. E aqui nós vamos ver hoje sobre essa questão desse reino, que Salomão herdou de Davi. Davi ele conseguiu unificar todo o Israel, E aí Salomão deu continuidade a isso, houve grande tempo de prosperidade. Salomão enfrentou as guerras, batalhou contra os inimigos, mas quando Salomão assumiu, ele assumiu num tempo de paz, num tempo de prosperidade para o reino de Israel. E quando Salomão vem a morrer, acontece aqui uma divisão a qual nós vamos estar falando. Então nós vamos orar nessa noite, vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que esteja abrindo aí o seu coração, que você esteja aí com os ouvidos atentos, e preparados para ouvir o ensino dessa noite. Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos nessa terça-feira, nessa transmissão, para trazermos, Pai, o estudo da Tua Palavra ao coração dos Teus filhos. Senhor, como é maravilhoso quando nós dedicamos o tempo ao aprendizado. Senhor Deus, todos crescem, Pai, todos aprendem e nós vamos caminhando, Senhor Deus, mediante a verdade. E eu peço, Pai amado, que o Senhor esteja, Pai amado, tocando no coração de cada um dos Teus filhos, que a Tua Palavra, Senhor Deus, a aula que vai ser ministrada, Pai, encontre o coração dos Teus filhos preparados, Senhor Deus, para esse ensino nessa noite. Que haja paz, que haja alegria nos lares, que haja saúde e tudo, Pai, o Teu nome possa ser glorificado. Por isso eu quero consagrar esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Então o tema da nossa aula hoje, lição 2, o reino dividido entre Jeroboão e Roboão. Então, primeiramente nós vamos falar quem foi Roboão. Roboão foi filho de Salomão, que herdou o trono após a morte de seu pai. Ele tinha 41 anos quando tornou-se rei. Foi rei sobre Judá e Benjamim. As tribos eram 12 tribos, mas como houve uma divisão, aqui o Roboão ficou com o reino de Judá e o reino de Benjamim.
Jeroboão, quem era Jeroboão? Jeroboão pertencia à tribo de Efraim, seu pai era Nebate, né? Era jovem quando começou a servir o rei Salomão como chefe, amados, dos servos da tribo de José. Ele se rebelou, olha só, né? Ele se rebelou contra Salomão, sendo aconselhado por Aias, né? Um profeta que tinha naquela época, que ele haveria de ser escolhido por Deus para reinar sobre as 10 tribos. Então, houve aí um anúncio profético, né, na vida de Jeroboão, que Jeroboão ficaria com 10 tribos, né? E Jeroboão, ele acabou tendo em vez de aguardar as coisas acontecerem, acabou aí precipitando alguns acontecimentos, e depois com o andamento, né, da divisão dos reinos entre Reino do Norte e Reino do Sul, Jeroboão acabou aí se afundando, vamos dizer assim, se perdendo, né, seria melhor colocar, com relação a essa questão da condução do povo, trazendo para o povo de Deus uma idolatria terrível, né, criando 2 bezerros ali para adoração, com medo de perder as pessoas que iam até Jerusalém para adorar. Por isso que eu falo, mas olha o contexto do que é uma divisão. Divisão, ela nunca traz benefício para ninguém, mas sempre as partes elas saem perdendo de alguma maneira. Então nós precisamos tomar muito cuidado, e principalmente cuidado com conselhos que nós recebemos, porque muitas vezes os conselhos eles vêm a trazer desconforto, a trazer caminhos errados para as nossas vidas. E eu quero dizer uma coisa para vocês: fique com o conselho de Deus para a sua vida. Quando você precisar de algum conselho, procure alguém que possa te orientar, falar com você e mostrar, mediante a palavra, aquilo que a palavra está te dizendo. Então vamos iniciar a aula de hoje? Textual, Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é o que permanecerá. Então muitos desejos, muitos projetos, muitos planos estão no nosso coração, mas quando nós colocamos isso diante do Senhor e não vamos resolver mediante as nossas vontades, Deus ele toma a direção, amado, e a vontade de Deus ela vai permanecer. E aí vem a situação de nós estarmos preparados para ouvirmos aquilo que Deus está determinando para as nossas vidas. Porque muitas vezes Deus nos dá uma orientação e nós queremos fazer aquilo que vem nos agradar, e aí acabamos trazendo problema. Então aqui Provérbios ele diz, olha, há muitos propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor é o que vai permanecer, né? Então, leitura bíblica em classe hoje, nós vamos para a 1 Reis 12, do 1 ao 10, depois nós vamos ler o versículo 10, o 13, o 14, o 26 e 29, para completar todo esse capítulo, né, da história aqui da divisão. Então, 1 Reis do 12 ao 1 ao 10 diz assim: e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, olha, ele havia fugido da presença de Salomão, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar a Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão. Então você já percebe que já havia desestruturado toda a coisa, né? Todas as tribos agora já não estavam falando em conformidade uma com a outra. Então, quando Roboão foi para ser constituído rei, alguns já se revoltaram contra isso e já foram buscar Jeroboão. Então, esse é um perigo, mano. É um perigo muito grande quando nós vemos infiltração no meio do povo, né, fora da direção do líder. É um perigo muito grande. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, que pode vir a afetar e causar uma divisão. Teu pai, olha, versículo de número 3 diz assim, olha, enviaram e mandaram chamar Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o 3º dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão. Amados, presta atenção aqui agora nesse momento. Então, o que aconteceu? Como houve a divisão aqui, né, Salomão já havia fugido da direção daquilo que Deus tinha proposto para o reinado dele,
eles procuram o filho de Salomão, Roboão, e pedem para que fosse tirado, né, os impostos, os tributos que estavam sendo comprados, para poder aliviar, para poder ter uma condição amena para poderem caminhar. Não é? E aqui agora eles vão até o rei Roboão, e Roboão vai procurar conselho com os anciões que estavam com Salomão. Então preste bem atenção. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós a que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos, se for servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Olha só, ele foi procurar conselho com pessoas mais experientes, que já haviam vivenciado, né, estado junto com Salomão, já haviam passado por situações, já haviam caminhado com Salomão, e eles deram conselho a Roboão. Mas Roboão tinha um grupo de pessoas, né, que eram considerados jovens, que estavam junto com ele, e ele foi procurar conselho com esses jovens. Agora presta atenção o que aconteceu. E disse-lhes, Roboão dizendo aos jovens: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que meu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo. Olha aqui, amado. Mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Versículo 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém, vês que aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Então, vamos dividir aqui em 2 partes, né, até o versículo 14. Jeroboão foi até Roboão, né, que havia chegado do Egito, foi até Roboão e pediu conselho para que fosse aliviado o fardo. Os anciões, amados, que haviam participado de todo o trabalho de Salomão, deram orientação. Olha direitinho, vê o que você pode fazer, procura servir o povo para que o povo possa estar junto com você. E aí Roboão ouviu esse conselho, foi aos jovens que haviam crescido com ele, e os jovens, amados, falaram ali coisas que só complicou. A situação já não estava boa. A morte de Salomão, o prenúncio de uma divisão. E eles ainda dão orientação contrária, dizendo que era para aumentar o jugo, aumentar a cobrança, aumentar o trabalho. A situação ficou fora de controle. Não é? Então, aí o que aconteceu? Ele deu ouvido ao conselho daqueles jovens. Não é? E isso aí acabou trazendo uma separação, uma divisão muito grande no meio do povo de Israel. Só que depois, amado, o próprio Jeroboão, temendo, né, que os judeus eles iam para a adoração no templo lá em Jerusalém, ele constrói ali um lugar e constrói 2 bezerros e coloca um em cada cidade. Olha como que está aqui colocado. Ó. Colocou um em Betel e colocou outro em Dan, para que o povo não tivesse que ir lá com medo de perder, e aí acabou se precipitando também. Então nós vamos agora entrar aqui no estudo, tá bom? Vamos lá. Introdução. Após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história da insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina que dependemos cada vez mais de Deus nos momentos em que tomamos decisões importantes na vida.
Então isso, amado, tem que estar na nossa vida. Isso tem que estar no nosso contexto diário. Quando precisamos tomar uma decisão, temos que saber ouvir a resposta de Deus. Quando a resposta for favorável, amado, isso é mais tranquilo. Agora, quando a resposta for contrária àquilo que nós pretendemos, nós temos que também entender isso, né? E saber que Deus vai estar no controle de tudo isso. Não é somente achar aquilo que nós devemos e buscar fazer, porque isso nunca vai dar certo, porque isso muitas vezes está contra a vontade do Senhor, e o Senhor conhece lá na frente, nós conhecemos somente o momento. Vamos lá, as principais causas da cisão, né? A cisão foi a separação, hein? A carga pesada de Salomão. Devido às alianças, olha aqui, externas feitas por Salomão, não é, que é um outro perigo, quando nós começamos a olhar em outros lugares e querer trazer coisas para o meio do povo, nós temos que saber, né, aquilo que Deus tem preparado para a igreja do Senhor. Não é porque deu certo num lugar que vai dar certo em outro, amado. Deus, ele tem planos, ele tem projetos diferentes para que a igreja do Senhor vá caminhando. Ele não precisou se dedicar às guerras, olha só. Seu reinado foi marcado em parte pela paz, seu trabalho era proteger e ampliar o Estado, conservá-lo unido. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Contudo, né, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos. É como hoje, amado, né? A população de menos condição financeira paga impostos e outras pessoas aí estão esbanjando e gastando, né? Que é um grande erro. O governo, ele tem que saber que quem paga os impostos, quem sustenta toda essa cúpula que está, é o dinheiro do povo. Então nós temos que ter ciência disso. Então vamos lá. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Então imagina como é que estava isso. Além de pagar impostos, eles tinham que ir lá e prestar serviço, né? Então isso começou a trazer problemas. Vamos lá. Item 2, a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão, olha só. O autoritarismo do rei Salomão culminou no desencadeamento das 10 tribos do norte. Culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu, em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciões, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. Olha a consequência. Quer dizer, uma situação que poderia ter sido contornada, que poderia ter sido resolvida de uma maneira diferente, não é? Agora começa a trazer grandes estragos por terem ouvido um conselho errado. Não é, mas então nós precisamos prestar muita atenção na questão de quem nós estamos ouvindo o conselho, não é? E se isso vai realmente estar de acordo com a vontade do Senhor. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, coloque isso na mesa diante de Deus e peça a direção do Senhor, que com certeza Deus vai falar ao seu coração aquilo que deverá ser feito. Vamos aqui agora, o item 2 hoje. Os erros de Roboão. Vamos lá. A repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciões dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Então, esse era o grande objetivo, né? Porque com certeza ali a água já estava fervendo. Então, quando eles foram procurar esse conselho, né, os anciões deram esse conselho olhando, né, o cenário que estava
por acontecer, pela experiência, pela vivência, por conhecer o povo, né? E Roboão, ele escolheu, né, ouvir o conselho daqueles jovens que haviam crescido com ele. Então vamos ver aqui o item 2 do tópico 2. Os maus conselhos dos inimigos, dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselheiros e isso levou à ruína. Então, amados, aqui entra a parte, né, que seria a decisão de Roboão, como filho de Salomão, né, já com 41 anos de idade, convivendo com o povo, sabendo a necessidade que o povo tinha, né? Roboão vai dar conselho, vai dar ouvido a conselhos que não estavam embasados em nada. Então, amados, é muito sério. E aí o que aconteceu? Acabou servindo isso para a sua própria ruína, porque o reino de Israel acabou sendo dividido em 2 reinos, reinos do sul e reino do norte, né? E como eu disse para você, sempre divisão nunca traz benefícios para as partes. Vamos lá. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna, olha só, o centro das nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-se empobrecido e decadente. Amados, aqui eu quero falar uma coisa para você. Aqui eu posso me colocar numa situação como essa, não é? Nós temos que estar preparados sempre para ouvir conselhos, e bons conselhos, para o bom andamento do corpo de Cristo, para o bom andamento da igreja. Muitas vezes as decisões que o pastor tem que tomar são decisões tomadas não somente em cima de momentos, mas em efeitos que podem ocasionar danos sobre o povo. Então todos os líderes que fazem parte do nosso ministério tem que ter essa visão. Não é tomar decisão pela sua própria vontade, não é tomar decisão pelaquilo que eu acho, não é tomar decisão porque alguém está fazendo, não. É tomar decisão com base, com o pé firme no chão, na direção certa das coisas que Deus tem para o nosso povo. Esse é o mais importante. E eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito no nosso meio, amado. Estamos há 16 anos, todos juntos, caminhando, né? Estamos vendo a igreja crescendo. É um tempo agora, um novo tempo para nós. Então, o que nós temos que fazer como os líderes? Estarmos nos unindo cada vez mais, andarmos juntos, um ajudando o outro, um auxiliando o outro e buscando conselhos, que muitas vezes não vão ser respondidos conforme a nossa vontade, mas vai ser o melhor para todo o povo e toda a igreja, porque nós não estamos ali, amado, para prevalecer pela nossa vontade. Eu estou ali para poder ver o que é melhor para toda uma coletividade, que é a igreja do Senhor Jesus e as ovelhas que Jesus conquistou, né, com a sua morte na cruz do Calvário. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com Jeroboão. Começou até bem, tentando ajudar, mas acabou, né, também se precipitando aí. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos, em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe, dos servos da casa de José. Olha que maravilha, né? Foi conquistando confiança. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aias, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Então aqui já começou uma separação, né? Um líder que estava junto com o rei, já caminhando ao contrário. Amados, eu vou dizer uma coisa aqui para você, né? Eu tenho aí 26 anos de conversão, tá? Eu sempre soube respeitar a liderança do meu pastor. Muitas vezes eu não concordava com algumas coisas que ele fazia, mas a decisão era dele, amado. Ele que tomava a decisão. Muitas vezes eu ia contrário e falava, olha, isso aqui não vai dar certo. E muitas vezes acontecia, amado, de não dar certo. Tá? E aí ele tinha que consertar. Então, não compete a nós. Não compete alguém, vamos dizer assim, se rebelar
por causa de uma vontade própria. Não, nós temos que andar juntos. Mas todo mundo pode dar conselhos, isso vai nos ajudar, porque isso é em prol do corpo de Cristo. O que nós não podemos é causar contendas, causar divisões, causar separação no meio do povo de Deus, porque isso aí só traz ruína, né, e divisões, né, começam a acontecer as divisões. Então nós estamos vendo aqui, né, que Jeroboão ele se rebelou contra o rei Salomão. E aí, como o povo sabia que ele havia se rebelado contra Salomão, foi fácil, né, para ir buscá-lo lá no Egito para contender contra o filho de Salomão. Tá? Então eu só estou comentando isso aqui com vocês para vocês entenderem o perigo que é isso aí. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Olha lá. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo, olha só, aqui já começa um problema sério. Temendo pela peregrinação dos judeus ao templo para adoração, que ela pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração, olha só, com bezerros de ouro, um no norte, em Dan, e outro no sul, em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Você está vendo? Olha aqui, ele até começou bem, ele tentou até ajudar, só que depois ele quis se engrandecer, não é? E era para o judeu, amado, algo primordial, e até o templo de Salomão para adorar o Senhor. E ali ele começa a mexer com coisas, não é? Que são muito importantes para Deus, né? Principalmente com relação à adoração. Então Jeroboão ele foi mexer em algo que ele não devia, e aí o castigo de Deus, né, chegou nele e na sua família. Então olha o perigo que tudo isso nos traz, né? E é um grande aprendizado para as nossas vidas. Temos que manter os nossos pés firmes, os nossos olhos atentos, né, focado naquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa igreja, para que a igreja possa caminhar em decorrente da estrutura, das condições do povo, né? E Deus vai trabalhando, amado. É o Senhor que é o dono da igreja, é Ele que sabe as nossas necessidades, é Ele que vai expandir, né? É Ele que vai alargar as nossas tendas, né? Nós vamos ser somente instrumentos para andarmos em conformidade à vontade do Senhor. Consequência da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem, olha aqui. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Então, ele mexeu em algo muito sério. Ele mexeu em algo que trouxe um estrago muito grande, para o povo de Israel, para as 10 tribos lá. Ele poderia muito bem ter trazido, como ele já tinha andado com Salomão, ele poderia ter muito bem ter trazido os ensinamentos, os princípios, aquilo que Davi ensinou, né? Aquilo que Davi deixou para o povo, e olhar para onde Davi já havia conseguido lá. Né? Nós não podemos esquecer das coisas que foram construídas lá atrás, de aonde chegou, porque a partir dali nós conseguimos caminhar numa condição melhor. Então o grande erro dele foi isso, amado. Ele não deu ouvido, e aí ele quis tomar a responsabilidade para si mesmo e foi mexer justamente naquilo que era importante para Deus, na adoração, né? E como diz aqui o autor, Deus não admite, né, dar a sua glória a outrem. Então, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque de repente nós estamos tirando aquilo que Deus tem para dentro da igreja e colocando coisas de homens no meio do povo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos continuar caminhando firme, mas vamos continuar na direção. Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Olha como nós começamos, olha onde nós estamos. Não é por mim, mas é pela presença do Senhor no meio do povo. Quantas famílias abençoadas, quantas curas, né? Quantas libertações, quantas restaurações, amado, o Senhor tem feito, mas isso tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou aqui como simplesmente um servo de Deus, ao qual o Senhor separou para poder direcionar o povo de Deus. Então eu não quero perder essa direção, eu quero estar sempre na dependência de Deus e que Deus faça o melhor. Se Deus tiver que nos corrigir, o Senhor vai corrigir,
Mas se o Senhor tiver que nos abençoar, de maneira que Ele tem feito, Ele vai continuar nos abençoando e nos trazendo vitória e o povo de Deus crescendo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos aqui para a nossa conclusão hoje. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração, que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas, de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, presta atenção, mano, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Eu vou até ler isso aqui para você e para mim também. Olha, quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. E graças a Deus, amado, Deus tem colocado pessoas no nosso ministério, que além de serem amigos, além de estarem junto com o pastor, têm dado bons conselhos, não olhando para si mesmo, mas olhando para a coletividade, para a igreja, para o benefício do trabalho para a igreja. Então nós temos que nos atentarmos para isso. Irmão, quando você tiver que buscar um conselho, coloque isso na balança, para ver se esse conselho não está somente satisfazendo a tua própria vontade e indo de encontro com a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, irmão. Essa aula é uma aula um tanto quanto rápida, mas assim, é de ensinamento profundo para a nossa vida. Porque a partir dali, amado, Israel começou a sofrer as consequências de invasões, os assírios, depois a Babilônia, e aí foi afora, acontecendo as coisas. Tudo por quê? Porque houve um mau conselho ali no início de tudo. Vamos orar? Vamos agradecer? Pai Santo, querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por estar aqui, Pai, com os teus filhos, ministrando esse estudo ao coração de cada um. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada um, que dedicaram esse tempo, Senhor Deus, e está aprendendo da tua palavra. Senhor, que esses ensinamentos, Pai, possam trazer para nós benefícios, principalmente, Senhor Deus, para a liderança que está junto conosco. Que nós venhamos a ser sábios, Pai, nas nossas decisões, não em conformidade à nossa vontade, mas em conformidade à vontade que o Senhor tem para o teu povo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. E que o teu nome, Pai, ele possa ser glorificado em todo o tempo, Pai, das nossas vidas. Por isso eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Quero passar alguns recados aqui para vocês. Primeiramente, eu quero fazer aqui um agradecimento, os irmãos, jovens, crianças aí que estiveram orando, estiveram mandando mensagens para o pastor, para a recuperação da saúde física do pastor, nossa irmã Lorena, Rafaela, a Luísa, a Isabela, nossa irmã Cleide, nossa irmã Tereza, nossa irmã Pedrina, nossa irmã Regina, a Sueli, os homens, o Renan, o Robson, o Henrique, que foi meu enfermeiro, agora tem um enfermeiro em casa ali que me socorre no momento que eu preciso, mas também eu quero agradecer a todos vocês, pelo carinho e pela preocupação que tem tido com a vida do pastor. Muito obrigado, pelos telefonemas, obrigado pela preocupação, e nós estamos aqui, amados, graças a Deus pela tua oração. Então lembre-se do pastor da tua oração, lembre da pastora, lembre dos meus filhos, que estão nos ajudando aí no ministério, e como uma liderança forte, amado, vamos estar sempre juntos, procurando o que é melhor para o reino de Deus. Amém? Então, nós vamos orar agora pelos nossos dizimistas, ofertantes, pelos médicos, os atendentes, pessoal que está na frente de luta contra a Covid, e pelos hospitais, amado? Vamos orar também pelos nossos governantes, Quero orar aqui pela família do nosso irmão Mauro, que teve aí uma perda repentina da nossa irmã Tânia, que esteve junto conosco no início da igreja, foi algo assim que nos assustou, mas nós vamos orar pela família, pela mãe, pelos familiares dele, pedindo a Deus que esteja ali confortando e trazendo consolo, amado? Porque é uma situação muito, muito difícil para as famílias. Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, em tua presença, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos nossos dizimistas, ofertantes, Senhor Deus, que tem aí, Senhor Deus, honrado o compromisso, Senhor,
têm, Senhor Deus, se mantido fiéis à tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor os retribua, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor, Pai, cuide do emprego, Pai, para que eles possam conseguir, Senhor Deus, atender também às suas necessidades. Obrigado, Deus, pela fidelidade de cada um dos teus filhos. E que se isso seja feito, Senhor Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra nos ensina. Abençoa, Senhor Deus, os médicos, os atendentes, os enfermeiros, pessoas que estão enfermas nesses hospitais. Senhor, que o Senhor possa nos trazer paz, Senhor, mediante a esta enfermidade, para que nós possamos, Senhor Deus, voltar a ter o nosso convívio, o nosso relacionamento normal. Pai, eu peço nesse momento, em especial, Senhor Deus, pela vida do nosso irmão Mauro, pela família dele, Pai, que teve aí a perda da nossa irmã Tânia. Deus, que o Senhor esteja com o teu Espírito Santo confortando e consolando o coração de cada um desses familiares. Eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor Deus, por esses irmãos que estiveram preocupados, Senhor Deus, orando pela vida do pastor. Por isso, Pai, eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Então, quinta-feira, nós teremos ali o nosso culto presencial, né? Esteja ali junto conosco, vamos estar ali orando junto. No sábado, os nossos jovens estarão na igreja. Domingo, das 9 às 11 e das 18 às 20 horas. Conto com cada um de vocês, amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Amados, Deus abençoe. Até quinta, em nome de Jesus.